mês da identidade. E querendo ou não, esse é um tema muito forte, porque vai revelar realmente quem você é. E em meio à identidade tem os seus valores. E em meio aos seus valores você tem que tomar decisões em meio a eles. E quando você forma a sua identidade, quando você realmente sabe quem você é, você não negocia os seus princípios. E às vezes, ao passar do tempo, ao passar às vezes dos anos, eu não sei, mas às vezes a gente toma algumas decisões que ferem os nossos princípios e valores. E a nossa idade, ela começa a se desfazer. E tem uma coisa muito grande que às vezes acontece com a gente esquecer das coisas que às vezes Deus já fez por nós. Às vezes acontece alguma coisa ruim na nossa vida, mas você esquece de tudo que Deus já fez por você, do cuidado que Deus também já teve com você. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 8. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele quer fazer a sua identidade ainda mais aflorar. Ele quer trazer aquilo que às vezes estava um pouco esquecido, ou às vezes que você esqueceu. Porque eu acredito que tem muitas pessoas aqui que Deus já lançou uma palavra profética sobre a sua vida, que você vai crescer ministerialmente, que você vai ser um empresário de sucesso, que você vai ser um pai bem sucedido, e às vezes você esqueceu. E às vezes passou anos e dias e você esqueceu. Eu tenho certeza que Deus quer trazer à sua memória todos os projetos e promessas que Ele fez sobre a sua vida, amém? Então vamos comigo, Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Deus, eu te entrego essa palavra nesse momento. Jesus, eu sou totalmente dependente ao seu Espírito nessa noite. Se o Senhor não falar com a tua igreja, se o Senhor não vivificar esse sermão, do que adianta as minhas palavras? Deus, que eu venha ser boca do Senhor aqui nessa noite, e que nessa noite o Senhor possa direcionar, meu Pai, essa palavra ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acredito que todo mundo conhece essa passagem. A Bíblia fala que Jesus estava pregando e a multidão comprimia, era muita gente. Quando a Bíblia vai falar de multidão, eu acredito e possamos entender que é mais de 5.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, então era muita gente, e Jesus pregando a esse povo. Só que o que eu quero enfatizar é que tinha 2 pessoas que estavam lavando a rede à beira-mar, eles tinham acabado de pescar. E Jesus, ele lá e pregava para essa multidão. E Jesus viu aquele barco, ele falou: rapaz, me empresta o seu barco, deixa eu subir nele, vamos comigo um pouco distante da areia, vamos continuar a pregar. E ele entra no barco de Simão. E quando ele entra nesse barco, ele começa a pregar. E pós a sua ministração, a multidão vai embora. E Jesus fala para Simão: Simão, vocês pescaram, pegaram alguma coisa? Pescamos a noite inteira, a gente não pegou nada. Beleza, volte aí, vai até o lugar mais fundo e lança a sua rede. Gente, a gente está falando de Pedro, um rapaz que era pescador, ele era profissional naquilo que ele fazia. Acredito que Pedro tinha uma indústria de pesca, ele tinha ali a sua empresa, então ele era profissional. E ele fala para Jesus: Jesus, eu pesquei a noite inteira,
A gente não pegou nada, simplesmente ele estava falando para Jesus: Jesus, eu sou profissional naquilo que eu faço. Eu sei bem o que eu estou fazendo. Você já viu que às vezes a gente somos assim? Acontece alguma situação da nossa vida na área que a gente é mais perito. E a gente tenta resolver com a nossa própria força. E a gente não consegue resolver. Mas quando você ouve uma palavra direcionada a você da parte de Deus, você quer falar: rapaz, Jesus, está falando comigo, eu sou perito nisso. Às vezes o nosso defeito é esse, é não acreditar na palavra que é lançada pela boca de Deus sobre as nossas vidas. Essa palavra ela tem o poder de mudar a nossa direção, o quadro da nossa vida, porque Jesus fala para Pedro: Pedro, lança. Ele fala sobre a tua palavra. Quando ele fala sobre a tua palavra, ele está falando para Jesus: Jesus, porque você está mandando que se eu não pegar nada, a culpa é sua. O fracasso não é meu, o fracasso é seu. E naquele momento que ele lança a rede, imagina ele lançando a rede. E quando ele vai recolher, ele sente o impacto do peso da rede, porque ela estava cheia de peixes. Eu acho que você ainda não entendeu. Quando você obedece a palavra do Senhor, as coisas na sua vida elas começam a acontecer. E eu acho muito interessante, é porque Pedro pesca aquele monte de peixe e ele fica louco, irmão. Ele fica desesperado. Rapaz, não é que aconteceu mesmo? Eu acredito que aquele momento ali que Pedro sai do mar e Jesus fala com ele: agora Pedro, me segue. Me segue. E a Bíblia fala que por uma palavra que Jesus falou, Pedro o seguiu. Uma palavra de Jesus tem o poder de mudar a sua vida inteira. Uma palavra. E eu acho interessante porque eu acredito que Pedro chega lá, vende os peixes. Rapaz, eu não quero mais pescar. Eu acredito que Pedro vende o seu barco. Eu acredito que Pedro vai aonde o rapaz que arrumava suas redes, entrega a rede. Rapaz, eu não quero mais saber disso. Me dá o dinheiro aí que agora eu vou precisar de uns fundos, porque eu vou seguir um rapaz que mudou a direção da minha vida e eu quero embarcar nessa nova jornada. E o engraçado é que naquele momento eu acredito que Jesus estava constituindo em Pedro uma lembrança, uma memória. Naquele momento Jesus estava cravando em Pedro uma memória. Uma palavra que esse homem falou gerou um milagre na minha vida. Eu acredito que Pedro, essa memória jamais se apagou da vida de Pedro. Mas presta atenção, a maior coisa que aconteceu também ali naquele momento foi o testemunho de Pedro. Eu acredito que quando Pedro começa a andar com Jesus, ele começa a falar seu testemunho. Rapaz, eu era um pescador de peixe, minha empresa nem ia tão bem, mas Jesus chegou e mudou o quadro da minha história. Mas Jesus chegou, as coisas começaram a melhorar. Jesus chegou e minha vida foi totalmente transformada. Esse era o testemunho de Pedro. Eu era um pescador de peixe, rapaz, agora eu sou um discípulo de Jesus. Eu ando com o mestre, eu ando com Jesus. Eu vivo de milagre em milagre. Então, o que aconteceu nesse momento? O testemunho de Pedro foi implantado nele. Presta atenção, eu não sei como você tem vivido ou o que você está passando, mas Jesus está falando nessa noite: lembra do seu testemunho, quando você converteu, quando eu te tirei da massa do pecado, quando eu mudei sua vida, quando o seu casamento não ia bem, quando a sua família também não ia bem, quando a sua empresa ia de mal ou pior, eu levantei ela. Lembra? Lembra? Isso foi implantado na vida de Pedro, irmão. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, agora você vai ser pescador de homens. E Pedro vai. E esse tema é muito forte porque fala de identidade. Quando fala de identidade, você tem que saber realmente quem você é. E eu acredito que no mundo que a gente vive hoje, tem muitas pessoas que não sabem de verdadeiramente quem são, porque andam em círculos. Essa pessoa ela não consegue avançar, Bruno. Ela erra e continua permanecendo no erro. Ela não sabe de fato quem ela é. E quando falamos de identidade, falamos de riquezas. Como assim, Maiquinho? Vou te dar um exemplo. Existem várias pedras preciosas, como diamante, né? Rubi, esmeraldas. Então, ou seja, essas pedras são muito valiosas. Por quê? Porque elas são raras. Elas são extremamente raras. Então, elas valem, elas são de muito valor. Agora, presta atenção. Se existisse muitas pedras dessas, elas não iam ser tão raras assim. Elas não iam ser tão valiosas assim, porque existem muitas. Agora estou falando para você de uma pedra preciosa, o rubi. Ela é muito rara e ela é de muito valor. Agora presta atenção. Você é único. Eu acho que você não entendeu. Você é único. Você é único para Deus, irmão. Não tem ninguém igual a você. Pode ter gêmeos, mas ambos
com características diferentes, ambos com genéticas diferentes, ambos com a digital diferente, porque vocês são únicos para Deus. Se essas pedras são valiosas, imagina o que você é para Deus, irmão. Imagina o que você é para Deus. E eu fico muito impressionado nisso, porque a questão da identidade, a gente às vezes pode perder ela por algum vacilo, Bruno. Porque o mundo ele é assim. O mundo ele gosta de te colocar rótulos. O mundo ele gosta de colocar rótulos em você. Como assim, Maiquinho? Presta atenção. Se eu pegar um Guaraná Antártica e 1 litro de Coca-Cola, eu esvazio o litro de Coca-Cola, pego o Guaraná Antártica, coloco dentro do litro de Coca-Cola, com o rótulo da Coca. Fechei, abri novamente, coloquei no copo e vou me servir. Eu vou beber Coca-Cola ou Guaraná Antártica? Guaraná Antártica. Mas estava dentro do rótulo da Coca-Cola. O mundo é assim. Ele gosta de inverter os valores, mas a sua essência é a mesma, viu, irmão? A sua essência é a mesma. Às vezes o diabo ele sabe o seu nome e te chama pelo seu pecado. Jesus, ele sabe o seu pecado e te chama pelo seu nome. Isso é identidade, irmão. A nossa identidade está em Cristo. A nossa identidade está em Cristo. Então presta atenção. Porque você às vezes fica menosprezado por alguma palavra que lança sobre você. Ah, aquele é um noiado, aquele é um cachaceiro. Ah, aquele às vezes é uma prostituta. Ah, você vai ser igual ao seu pai. Ah, você vai ser igual à sua mãe. Você não vai dar nada que presta, irmão. Não importa com os rótulos. Entrega a sua vida para Jesus, que a essência permanece a mesma. Glória a Deus. E naquele momento a mente de Pedro processou aquilo que Jesus fez, irmão. Cientistas falam que a nossa mente tem aproximadamente 1 milhão de gigabytes. Imagina aí. Que mente é essa, hein? Acredito que a gente vai viver a nossa vida inteira no nosso cérebro, não vai dar conta de preencher tudo que tem que ser preenchido. E Deus cria uma memória em Pedro. Eu lembro no ano de 2018, se eu não me engano, 30 de abril, eu e minha esposa vindo do serviço. E a gente estava esquematizando, ó, vai ter feriado de 1º de maio, dia 2 de maio é nosso aniversário. Então, como a gente gosta de pescar, a gente vai pescar no feriado e no outro dia a gente vai comemorar o nosso aniversário. Beleza? Beleza. Sai do meu serviço, porque antes ela não trabalhava comigo. Sai do meu serviço numa sexta-feira. Passei no serviço dela, peguei ela. E a gente, do serviço dela até 2 esquinas na frente, a gente planejou. Amanhã a gente vai fazer isso, isso, isso. Mas na esquina da frente, a gente bate. Acontece um acidente, vem uma mulher com um carro de direção daqui para lá e a gente vinha nessa direção. A gente foi atravessar a rua, a mulher realmente não viu a gente bateu, vamos por cima do carro, a mulher arrastou a nossa moto, a nossa moto ficou debaixo do carro, ela arrastou uns 5 metros de distância. Para a glória de Deus, a gente não machucou. Para a glória de Deus, a gente não machucou. O policial falou, rapaz, se você tivesse correndo, você tinha morrido na hora. A gente deu uns arranhãozinhos, a Marinha deu um galo na cabeça. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Naquele momento, eu fiquei muito espantado. Naqueles dias, eu fiquei muito espantado. Mas eu entendi que isso faz parte da minha história. E faz parte do meu testemunho. Porque naquele momento, eu vi um acidente. Mas hoje eu compreendo que foi um livramento de Deus. E querendo ou não, todo mundo tem uma memória que queria apagar da sua cabeça. Todo mundo tem um momento ruim que se pudesse, queria deletar. A gente não é um computador. Porque o computador, você baixa o negócio... Se você quiser, você exclui, a memória não. E a memória não. Mas eu acredito que todo mundo, às vezes, passou por algum momento que queria deletar isso da sua mente. Mas a gente não consegue apagar. E às vezes o tempo, ele quer fazer isso com a gente. Você já viu que quando você está em alguma conversa e você quer falar alguma coisa para alguma pessoa... E você quer falar e você sabe que você sabe o negócio, só que a palavra não sai. Aí você fala, rapaz, está na ponta da língua, mas não sai. Ou seja, o nosso cérebro, ele consegue armazenar muita coisa, mas você não consegue processar todas as coisas. Tem coisas que você estava desde a sua infância, mas você não consegue processar direito, não consegue falar direito, porque é muita coisa. Mas o tempo ele quer fazer isso, e o engraçado que agora Jesus constitui uma memória em Pedro.
uma identidade em Pedro. E Pedro, ele larga tudo e começa a seguir Jesus. E Pedro começa a presenciar os milagres. Pedro começa a presenciar as maravilhas que Jesus fazia. O povo falava, Jesus, acabou o vinho. Jesus vai lá e transforma a água em vinho. O povo começa a falar, Jesus, não tem alimento para poder alimentar essa multidão. Jesus fala, o que tem aí? Tem peixe, tem pão, não dá aqui que eu vou multiplicar. E Jesus multiplicava aquilo tudo e saciava a fome do povo. E Pedro começava a contemplar isso, irmão. E eu acredito que viver com Jesus é viver em novidade de vida. Todo dia tem uma coisa nova para você poder aprender. Todo dia tem uma coisa nova. E Pedro estava assim. E chegava algum certo momento, tinha uma tempestade e Jesus dormindo. O povo acordava, Jesus, a tempestade. Jesus, calma, que eu vou acalmar esse negócio. Jesus levantava a mão, o vento, o mar obedecia a voz de Jesus. Gente, Pedro presenciava isso. Só que Pedro, ele era um cara resmungão. E eu gosto de Pedro porque parece comigo, Bruno. Cabeçudo. Cabeça dura. Não faz isso, Pedro. Lá, fazia o negócio. E um cara turrão. Só que Jesus, ele começava a tratar Pedro. Pedro, ele viu muitos milagres. A mulher do fluxo de sangue. A multidão. Aí Jesus fala, alguém me tocou? Quem que fala? Pedro. Tem um monte de gente aqui, Jesus. Você está me tirando? Tem um monte de gente aqui, você está perguntando quem te tocou? Jesus fala, não, mas alguém me tocou diferente. Não, mas alguém me tocou diferente. Porque saiu virtude de mim. Saiu uma graça de mim agora, alguém me tocou diferente. É o mesmo Pedro, irmão, que na Santa Ceia, na última, Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Na última. Aí Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu acredito na mente de Pedro. Esse rapaz não precisa lavar meu pé porque eu estou com ele toda hora. Em mim não, Jesus, eu tô contigo. Você não precisa lavar meu pé, tá louco. A Bíblia fala que Jesus lavando o pé dos discípulos, chega em Pedro. O que Pedro fala? Não, Senhor, não lave meu pé não. O que Jesus responde? Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. O que Pedro fala? Então lava o corpo inteiro, Jesus. Pedro, ele é cheio de cicatrizes, de feridas que a vida constituiu. Mas eu acredito que todas essas cicatrizes que aconteceu em Pedro foi para a identidade dele ser formada em Cristo. E comigo, com você não é diferente. Às vezes você passa algumas provações, algumas dificuldades, mas é Cristo forjando o seu caráter. É Jesus te levando para um patamar mais alto, irmão. Você não está aqui à toa. Ele quer balançar você. Deus, ele quer balançar você. E o que eu acho engraçado é que Jesus, ele sempre insiste em Pedro. E o que eu aprendo com isso? É só Jesus que investe em quem ninguém acredita. Só Jesus investe em quem ninguém acredita. Eu estou aqui, irmão, sou improvável. Jesus investiu em mim. Jesus acreditou em mim. E da mesma forma Ele está investindo em você. Jesus está acreditando em você. Que nesse ano de 2021 a sua vida vai ser bênção para muitas pessoas, irmão. Só que o que é difícil para a gente poder enxergar é porque a gente só gosta de falar do Pedro que negou. A gente só gosta de falar do Pedro que negou, do Pedro que vacilou. Não é verdade? A gente olha com esses olhos, mas Jesus, ele não olha assim. Deus da pescaria já estava falando com Pedro, Pedro vai ser pescador de homens. O que Jesus estava fazendo? Trazendo de dentro de Pedro um homem que ele ainda não sabia. Mas o que Jesus estava falando? Pedro, eu não estou vendo você que está me negando agora, mas eu estou vendo Pedro, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que uma pregação, 3.000 almas se rendem a Jesus. Você não vê, as pessoas veem o seu estado agora, mas Jesus vê seu estado futuro, irmão. O processo é doloroso, mas a vitória ela é muito melhor do que você imagina. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele é sim, Jesus é lindo demais. Jesus, ele é muito lindo. E Pedro, ele descobre a sua identidade. Pedro descobre a sua identidade. Em Mateus capítulo 16, versículo 14, está escrito assim: eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. 15. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Verso 16.
Olha aí, gente, quem está falando agora? Simão? Simão respondeu. Presta atenção, gente, que no versículo 15, Jesus fez uma pergunta para os discípulos, certo? Quem vocês acham que eu? Então não foi só para Pedro que ele fez a pergunta. Não foi só para Pedro que ele fez a pergunta. Versículo 16 ele disse: Simão Pedro respondeu: Tu és o Filho do Deus vivo. Ei, irmão, quando você entende quem é Jesus Cristo, Ele quer se comprometer com você. Como assim, Mike? Não entendi. Pedro descobriu que era Jesus. Agora o versículo 18, Jesus vai responder uma coisa muito importante: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mas que eu ainda não entendi, que quando você descobre quem é Jesus, Jesus diz quem é você, irmão. Essa é a sua verdadeira identidade. Não é os rótulos que as pessoas colocam em você, mas você verdadeiramente é um filho de Deus. A sua real identidade é você ser filho de Deus. E Pedro entendeu isso, e Jesus falou para ele: Você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Presta atenção que Jesus está querendo falar aqui nesse momento. Pedro, quando você descobriu quem eu sou, filho de Deus, beleza. Agora eu revelo quem é você. E o ministério que eu quero sobre você. Pedro foi o pastor da igreja, irmão, de Atos dos Apóstolos. Olha a mudança de um pescador para pastor. Olha a mudança de vida que Pedro teve nesse momento. E Pedro, ele descobre quem ele é, mas se você for percorrer a Bíblia, uns tempos depois, você vai ver que na última Santa Ceia, no outro dia, Jesus é levado à cruz. E há um tempo atrás, Pedro fala com Jesus: Jesus, eu não vou te negar, eu vou ter a morte com você. E após essa revelação que Pedro teve, Pedro falou: Jesus, você não pode morrer. Jesus fala para ele que está endemoniado. Que isso, rapaz? Para trás de mim. Gente, Pedro era machucado demais, era cheio de cicatrizes. Só que Pedro era um discípulo de Cristo. E eu gosto de algumas frases do J.B. Carvalho, que ele fala: fãs e discípulos são totalmente diferentes. Fã e discípulo é totalmente diferente. Como assim, Maiquinho? Porque fã não aceita confronto quando a palavra é diretamente com ele, mas discípulo aceita e tem uma transformação de vida. Você precisa entender e separar se você é um fã de Jesus ou se você é um discípulo de Jesus. Como assim, Maiquinho? Porque tinha fã, Judas se enforcou, João estava com ele na cruz. A diferença entre fã e discípulo. Sacrifício define quem segue Jesus pela porta estreita, irmão. Porque não adianta você saber da palavra de Deus se não praticar. A Bíblia fala: aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Quer ter sua vida transformada? Pratica a palavra do Senhor. Não apenas ouve, mas coloque ela em prática, que é aí que vai trazer mudança para a sua vida. Não adianta falar para você o que é pecado e o que não é pecado. Você sabe muito bem o que é pecado e o que não é pecado, mas você prefere às vezes agradar a sua carne e desagradar a Deus. Quer passar pela porta estreita, irmão? Porque a porta do céu ainda é estreita. Então segue as palavras de Jesus, obedece às palavras de Jesus, que a identidade de Cristo vai ser transformada em sua vida. O que o Bruno falou também é muito importante. Existe uma grande diferença entre querer ir e estar disposto a chegar lá. Querer ir, irmão, para o céu, todo mundo quer, mas está disposto, você tem que pagar um preço. Há um sacrifício a fazer. Por isso que a Bíblia fala que quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E quando você entende que a sua identidade é do céu, irmão, você entende que aqui na terra aqui tudo é passageiro, que realmente você vai viver ela no céu, irmão. Quando realmente você entende que o plano divino que Jesus fez foi para te levar para o céu, você entende que carro vai ficar, casa vai ficar, moto vai ficar, e que realmente quem vai subir é o seu espírito com Deus. E você entende que você tem que fazer para Cristo aqui na terra, porque no céu está tudo pronto. Tem que sacrificar aqui na terra. E uma coisa que eu cravei no meu coração: se você não tem uma razão para viver, você não tem uma razão para estar vivo. Se você não tem uma razão para morrer, você não tem uma razão para estar vivo. Por que Jesus está vivo? Porque Ele veio e morreu, Ele sabia dos frutos, irmão. E hoje Ele está vivo. Ele está vivo, Ele morreu por você.
Então se você viver aqui na terra, irmão, sem razão para poder morrer, tem uma razão pela qual eu vou lutar para poder morrer, você não tem uma razão para poder estar vivo. Às vezes você está um morto-vivo. Como assim, Maiquinho? Você não tem metas, você não tem planos. Às vezes você acha que está desgastado demais, às vezes você acha que você já sofreu demais. Eu te falo, tem uma coisa nova ainda para você poder viver na sua vida. Você não está aqui à toa. 2021, você não está em 2021 à toa. Tem algo a derramar sobre a sua vida. Deus tem algo a fazer sobre a sua vida nesse ano de 2021. E ouve o que eu estou te falando para você nessa noite. Eu estou profetizando, irmão. Você vai viver um ano que você nunca viveu na sua vida. Um ano na qual você nunca experimentou as boas novas de Cristo, irmão. E o que eu acho que é primordial na vida de Pedro é porque Jesus morre, Pedro ele nega Jesus. Pedro nega Jesus e às vezes o nosso erro, irmão, é você errar, às vezes, ou decepcionar Cristo e achar que você não tem perdão. E achar que você não tem uma segunda chance. Não entendi, Marquinhos, vou te explicar. João capítulo 21, do versículo 3 ao 6, está escrito assim: vou pescar, disse-lhe Simão. Quem que falou? Jesus morreu. Sabe o que ele fez? Voltou a pescar. E eles lhe disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Jesus tirou Pedro do seu trabalho, que era pescar, para poder pescar homens. Eu acho que você não entendeu. Vou te explicar. Pedro estava investindo no seu erro novamente. Ele volta a pescar e Deus falou para ele: rapaz, agora é almas, esquece de peixe. Sabe que às vezes a nossa vida ela não anda para frente, porque lá na frente às vezes alguém te machucou, um pastor te machucou, uma liderança te machucou, e você volta a investir no seu erro lá atrás. Você quer voltar para onde que Jesus já te tirou. Você quer se contaminar de novo, você quer errar de novo, você quer afundar de novo, e na sua mente cria uma coisa: ninguém gosta de mim, o pastor não me ama mais, o povo não me procura mais, os jovens da igreja esqueceram de mim, o pastor nem me manda mensagem mais. Por quê? Porque você mesmo às vezes está preso no seu mundo, voltando para onde você não deveria ter voltado. Pedro, ele voltou. Olha aí, versículo 4 está escrito assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lança a rede do lado direito de vocês e encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Tal era a quantidade de peixes. Presta atenção. Eles voltam a pescar. A Bíblia fala que mais um dia não pegou nada. Não tinha pegado nada. Só que aparece um homem na praia que ressuscitou ao terceiro dia. Acho que você não entendeu. Aparece um homem na praia que ao terceiro dia ele ressuscitou. Aparece um homem na praia que ao terceiro dia ele ressuscitou. E eles estavam no barco pescando. Só que de longe eles viram esse homem. A Bíblia fala que eles não pegam nada. E esse homem pergunta: aí, vocês pegou alguma coisa? Não, a gente não pegou nada. Então beleza, volta e lança a... Naquele momento Pedro lembrou: lança a rede. Não tinha peixe. Um rapaz também há um tempo atrás mandou lançar a rede. Acho que eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é. E Pedro ele começa a lembrar: rapaz, esse é o mesmo Jesus. Esse é o mesmo Jesus que me tirou dessa vida de pescador de peixe e me tornou pescador de homens. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso de barco, eu não preciso de rede, eu não preciso de peixe. Eu preciso conviver com esse homem. Eu preciso voltar ao meu estado de origem. Eu preciso voltar à minha identidade em Cristo. Irmão, Pedro lembrou, irmão. Mas que eu não estou entendendo. O que você quer falar? Beleza. Versículo 15 a 17.
Jesus vai falar para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele fala: amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E Jesus fala pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele fala: tu o sabes. E a Bíblia fala que o semblante de Pedro entristece. Às vezes parece até muito irônico, mas presta atenção, a gente sabendo que Jesus, que Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, irmão, Ele sabia que realmente Pedro o amava. Mas por que Jesus perguntou para Pedro? Para ver se Pedro realmente ele sabia quem ele era. Não entendi, vou te explicar. Lembra quando a sua empresa estava quebrada? Lembra quando as coisas da sua vida não iam bem? Lembra quando você queria, às vezes, em depressão, que Jesus Cristo chegou lá e te tirou do fundo do poço? Jesus Cristo está falando: lembra quando eu te tirei das drogas? Lembra quando eu te tirei da prostituição? Lembra quando eu te tirei do alcoolismo? Lembra quando eu te tirei debaixo de um jugo desigual? Lembra quando eu te levantei na sua empresa, coloquei você como gerente? Lembra quando você pediu uma porta de emprego e eu abri? Lembra que quando você pediu uma noiva, eu te dei? Lembra, é você quem precisa lembrar. Lembra das enfermidades que Jesus já curou, que Jesus já fez na sua vida. Lembra do lamaçal de pecado que você vivia e Ele te trouxe para a maravilhosa luz. É você que precisa lembrar. Levante do seu lugar. É você que precisa lembrar. Se você realmente ama Cristo, se você ainda quer viver com Jesus, irmão, não existe outro lugar melhor do que na casa do Senhor, viver os princípios de Deus. Não existe outro lugar melhor, onde realmente você tem vida, e vida com abundância. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero liberar umas palavras sobre a sua vida. Que aquilo que estava morto dentro de você vai começar a ressuscitar, irmão. Os seus sonhos, os seus projetos. A sua empresa vai começar a melhorar. A sua família vai converter aos pés do Senhor. Você vai crescer na sua empresa. Ah, mas que eu tenho um sonho de ter minha própria empresa. Se prepare para receber a sua empresa nesse ano. Esse ano de 2021, você vai viver algo que você nunca viveu. Deus, está aqui os teus filhos, ó Pai. Deus, queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a sua cruz, ela é a nossa esperança, Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Que nós devemos nos lembrar todos os dias da onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor está nos conduzindo, meu Pai. Deus, eu profetizo na vida dos teus filhos que esse ano de 2021 será, Espírito Santo de Deus, um ano de prosperidade, um ano de bênçãos, um ano, Senhor, que a tua providência entrará na casa de cada um. Senhor, repreendemos todo mal, tudo aquilo que vem para nos afligir, Senhor. Deus, e como Pedro lembrou, como Pedro teve a sua identidade em Cristo, planta em nós a sua identidade, que a partir do momento que a gente querer recuar, nos lembraremos da onde o Senhor nos tirou e dizemos: quão grandes coisas tem feito o Senhor por nós, em nome de Jesus.